Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Muito bem. Vamos ler a palavra do Senhor, então. E vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, versículo 11, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Querido Jesus, fale conosco, Senhor, para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, irmãos, eu sei que esse texto de Mateus 25, da parábola das 10 virgens, ele é bem conhecido no meio cristão, só que as pessoas mostram apenas um lado da interpretação dele. Ele tem dupla interpretação. E hoje eu quero falar de uma que geralmente as pessoas não falam, os pastores não falam. Então eu quero que você entenda isso. Nós podemos trazer esse texto para a nossa vida particular, como sendo nós, os salvos, as 5 prudentes, e os não salvos, as 5 loucas. Mas o que eu quero trazer hoje para você é uma visão de que as virgens aqui, as 10 virgens, representam Israel e a igreja. Amém? Israel é representado por as 5 virgens loucas. E as 5 virgens prudentes representam a igreja. Tá? Agora vamos entender bem esse texto. Nós lemos ali, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Muitas pessoas, quando leem esse versículo aqui, eu acredito que a maioria das pessoas, quando leem esse versículo aqui, tem a ideia de que essas 10 virgens são a noiva do noivo que o texto está falando. E não é. Tá? Por quê?
Porque Jesus não é polígamo. Ele tem uma noiva e não 10. Amém, irmãos? Então esse texto aqui não está dando abertura para poligamia, está dizendo assim que, então pode ter mais de uma noiva ou mais de uma esposa. De jeito nenhum, não é isso. Aqui nós entendemos, a mensagem está, como que eu posso dizer para vocês, escondidinha. Por quê? Porque quando se trata aqui, do reino dos céus e das 10 virgens, do noivo, então está falando que no reino dos céus vai ter um casamento, que é aquilo que nós vivemos falando quando aconteceu o arrebatamento, que o texto está se referindo a isso. Quando aconteceu o arrebatamento, então vai ser o casamento de Jesus com a sua noiva, que são todos os salvos, né, do período da igreja. Mas aqui, então, está falando de 10 virgens. Essas 10 virgens aqui não são 10 noivas, tá, irmãos? Porque as pessoas acham que 10 virgens estão esperando o noivo. Mas como? Não pode. 10 virgens aqui estão simbolizando, é claro que Israel e a igreja, mas no texto elas são como que damas de companhia. Damas de honra, falei errado, não é de companhia. Damas de honra do casamento. Amém? Então veja só, as 10 virgens não são as noivas. As 10 virgens são convidadas para o casamento do noivo com a noiva. Aqui não está falando a respeito da noiva, está falando que o noivo vinha abrir a porta para os convidados. Amém? Entendido até aqui? Então, olha só, vou repetir o primeiro versículo. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, são 10. Imagine 10 damas de honra, 10 convidados, né? Que foram, então, chamadas para esse casamento. Mas 5, no versículo 2, 5 dentre elas eram nécias, quer dizer loucas. E 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, o que está significando isso aqui? As 5 prudentes aqui está representando a igreja, mas não a igreja no sentido de noiva única, mas igreja sim no sentido de número de salvos. Tá? Então veja só, as 5 prudentes representam o povo que faz parte da igreja noiva. As 5 loucas estão representando Israel. Por quê? Porque Israel, ele foi chamado para a salvação, ele foi chamado para aceitar o Senhor Jesus, mas não aceitaram. Eles rejeitaram Jesus, então para eles Jesus não é o Messias Salvador. Para eles o Messias ainda não veio, eles ainda estão esperando o Messias. Então quando o anticristo chegar e se apresentar para o mundo, eles vão aceitar o anticristo, imaginando que é o Messias que nós sabemos que já veio, que é Jesus. Mas que eles não aceitaram. Então, olha só, essas 5 loucas estão representando Israel. Quem sabe você já tenha visto essa interpretação desse texto dessa forma. Mas geralmente só se prega como se fossem os salvos e os não salvos. E então as 5 prudentes, elas tinham azeite de sobra e também o azeite na lâmpada. Então elas tinham uma lâmpada, né, cheia de azeite, e tinham mais azeite de reserva. As loucas não. As loucas tinham apenas as suas lâmpadas e não tinham azeite de reserva. Então, quando
noivo demorou, elas precisavam de azeite de reserva para esperar o noivo chegar. Mas o noivo demorou. E aí então, veja só, por que Israel então é representada por essas loucas? Porque eles rejeitaram Jesus, e quando rejeitaram Jesus, então não receberam o Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos? Então eles não receberam o Espírito Santo, porque só pode receber o Espírito Santo aquele que crê em Jesus Cristo, né? E o povo judeu, a nação de Israel, na sua grande maioria, não crê que Jesus é o Messias. Então, se eles não creem que Jesus é o Messias, eles não têm o Espírito Santo. Até uma coisa interessante que a gente pode falar aqui, veja só, as pessoas quando viajam para Israel, e agora já nem está sendo possível, né, por causa da pandemia, mas quando dava então de viajar para Israel, muitas das pessoas diziam assim: eu vou lá porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Isso não funciona. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está agindo nas pessoas de Israel, no povo judeu. Pastora, mas como isso se o povo judeu é o povo escolhido de Deus? Com certeza, eles são o povo escolhido de Deus, só que eles rejeitaram a Jesus, então eles não receberam o Espírito Santo. Então, nesse período que nós, igreja, estamos vivendo, que é o tempo da graça, nós recebemos o Espírito Santo, depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu, Ele enviou o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo está conosco e em nós. Amém? Então o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está com a igreja. Mas o Espírito Santo não pode agir numa pessoa que não crê que Jesus é o Salvador. Então as pessoas que vão para lá com esse propósito, eu quero ir lá para ser cheio do Espírito Santo, não vai conseguir isso. A pessoa pode ir para lá por conhecimento, que eu gostaria de ir pelo fato de conhecer lugares que a Bíblia fala, mas não para ser cheio do Espírito Santo. Porque lá é o lugar menos provável que a pessoa vai ser cheia do Espírito Santo, porque eles rejeitaram Jesus. Ficou entendido isso, irmãos? Então, assim, não significa que a pessoa que vai lá vai perder o Espírito Santo. Não estou dizendo isso. Mas a pessoa que vai lá, se vai é porque ela já está cheia do Espírito Santo antes de ir, não que ela vai receber lá. Porque lá, o Espírito Santo não, vamos dizer assim, é claro que ele não vai abandonar a pessoa que chegar lá, não é isso. Mas ele não pode agir lá, porque eles não creem. Então o Espírito Santo foi derramado para nós, povo que crê em Jesus, em qualquer lugar do planeta. Aí você pode dizer, mas pastora, já tem judeu que crê em Jesus. Claro que sim, graças a Deus. Então esses que aceitaram Jesus, esses judeus que aceitaram Jesus, são cheios do Espírito Santo? São. Mas eu estou falando da nação, do lugar. O lugar é o menos provável para a pessoa ser cheia. Espero que eu tenha conseguido explicar isso. Amém? Então veja só, por quê? Porque eles rejeitaram Jesus, a resposta é simples. Então assim, por isso são considerados as 5 loucas, porque rejeitaram Jesus. E as 5 prudentes, então, estão representando os salvos, aqueles que creem em Jesus e receberam o Espírito Santo no momento que aceitaram Jesus. Amém, irmãos? Então veja só, se eles não têm Jesus como Salvador, se eles não têm o Espírito Santo agindo neles, porque, volto a falar, eles continuam sendo o povo de Deus, é a nação escolhida do Senhor, Deus age, Deus protege, Deus guarda. Mas Deus vai tratar com eles no momento que a igreja for retirada da terra. Então, quando acontecer o arrebatamento, e nós subirmos com Jesus,
Aí Deus vai voltar a tratar, ou seja, a acertar as contas com o povo de Israel durante o período da tribulação, que são os 7 anos. Então, olha só, nesse exato momento, quem é que tem o Espírito Santo? Aquele que aceitou Jesus como Salvador. Então, se Israel não creu em Jesus, não tem como eles serem cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo age lá, porque o Espírito Santo é Deus, está em todos os lugares do universo, mas não age pessoalmente naqueles que rejeitaram a Jesus. Espero que eu tenha explicado bem isso. Então, aí podemos observar o seguinte. No versículo, deixa eu achar aqui. No versículo 3 diz: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por quê? Porque esse azeite que está falando aqui é o Espírito Santo. Então, Israel foi chamado para a salvação. Israel foi escolhido por Deus, mas eles rejeitaram. Então, quando a pessoa rejeita, ele não tem comunhão, ele não tem intimidade, proximidade com o Espírito Santo. Então, eles estão nessa situação. Olha só, então eles levaram as suas lâmpadas, quer dizer, eles foram convidados, eles têm condições de se arrependerem e serem salvos. Mas não levaram azeite consigo de reserva, quer dizer, não se aproximaram de Jesus que dá o Espírito Santo. No versículo 4 diz: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O que é isso? As prudentes aqui então, a igreja, que nós estamos no período da igreja, tempo da graça. Nós estamos vivendo esse período que Deus então deu vamos dizer que colocou um parênteses na história da humanidade, deixou Israel, não abandonou Israel, mas deixou Israel para ele tratar com eles depois que a igreja sair daqui. Então, a igreja que está aqui agora, que somos nós temos comunhão com o Espírito Santo. Então, é o azeite que nós levamos tanto na vasilha, que somos nós, nosso coração, e levamos também nas lâmpadas, e daí levamos também nas vasilhas. Quer dizer, nós temos que ter azeite de sobra. O que é esse azeite de sobra, irmãos? É justamente essa intimidade, essa comunhão com o Espírito Santo. Eu falei aqui na terça-feira passada a respeito de ter o cheiro de Jesus. Lembram? Quem é que lembra? Então, eu dei o exemplo seguinte, que quando você abraça uma pessoa que está bem perfumada, você fica com o cheiro da pessoa em você, na tua roupa. Então, isso é ter contato, é ter comunhão, é ter proximidade. Então, quando nós queremos azeite de reserva, não só o que está na nossa lâmpada, porque o que está na nossa lâmpada, então, é o que a pessoa recebe quando aceitou Jesus como Salvador, porque toda pessoa, no momento que se arrepende e diz, eu quero Jesus como meu Salvador, recebe o Espírito Santo. Tá? Toda pessoa recebe o Espírito Santo no momento da conversão, se a conversão for verdadeira, é claro. E a vasilha, então, é nós que temos que encher depois. Nós é que temos que buscar essa comunhão com o Espírito Santo para nós termos azeite de sobra. Estão entendendo, irmãos? Então, nós temos que ter azeite de sobra. Por quê? Porque o noivo pode demorar um pouquinho. E a nossa lâmpada não pode apagar enquanto o noivo não vem. Então, nós temos que ter um azeite de reserva. E esse azeite, então, é o Espírito Santo. É você buscar, é você querer mais, é você orar, é você ler a palavra, é você viver com o Espírito Santo na tua vida. Aquela pessoa que só aceitou Jesus e depois não ora, não busca, não está nem aí, está vivendo assim de qualquer jeito, essa pessoa não está tendo reserva de azeite na sua vida.
Então está se comparando às 5 loucas que é Israel. Tá? Então eu não estou aqui, irmãos, falando mal de Israel, nunca, nem por um momento, tanto que a palavra do Senhor nos diz que nós temos que orar por Israel, nós temos que abençoar Jerusalém, pedir paz para Jerusalém. E volto a falar então para vocês, com a situação que está acontecendo lá agora, de conflito que pode se transformar em guerra, nós temos que orar por Jerusalém, nós temos que orar por Israel. Espero que os irmãos estejam fazendo isso, ore e Deus vai te abençoar. Mas então assim, eu não estou falando mal de Israel, eu amo a nação de Israel. De coração eu amo a nação de Israel, mas dentro da palavra, da escatologia, da teologia, Israel, então, a Bíblia nos fala que ele rejeitou Jesus. Então esse é um ponto errado que Israel tem. Mas vai chegar o dia em que eles vão se converter verdadeiramente a Jesus e vão reconhecer que Jesus era o Messias e que era aquele que eles crucificaram. Eles vão se converter, mas Deus primeiro precisa tratar deles, e para tratar deles e com eles vai ser no período da tribulação. Então veja só, o azeite de reserva é a nossa comunhão com o Espírito Santo. Tá dando de entender, irmãos? Amém? Então nós precisamos ter azeite de sobra na nossa vasilha, ou seja, na nossa comunhão com Deus, na nossa oração. Porque o noivo pode demorar. Para muitos de nós achamos que ele está demorando porque nós temos pressa, Pelo menos eu tenho pressa de ir para a casa do Pai. Então, de vez em quando a gente diz, Jesus, está demorando. Mas não é que esteja demorando, é que Deus tem o tempo certo. Mas nesse tempo em que nós estamos esperando, o nosso azeite não pode acabar. Porque se acabar, apaga a lâmpada. Se apagar a lâmpada, nós estamos nas trevas. E não vamos estar prontos para quando o noivo chegar. Então, olha só. Noivo é Jesus. As virgens aqui não são a noiva. Podemos dizer que são os convidados. Porque Jesus não é polígamo, Jesus nunca vai ter mais de uma noiva, é uma única noiva. Então essas aqui são os convidados, ou seja, somos nós, que fazemos parte da noiva. E no versículo 5, diz assim, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olhe bem o detalhe aqui, irmãos. E tardando o noivo. Nós sabemos então que Jesus vai voltar, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser não sei quando que vai ser, mas está perto. E então todas dormiram, tanto as 5 loucas como as 5 prudentes. Então Israel está dormindo, está olhando espiritualmente, porque eles rejeitaram Jesus. A igreja está dormindo? Está. Porque está vendo todas as coisas que estão acontecendo e estão levando a vida assim como que, tudo vai mudar, tudo vai melhorar, o mundo sempre vai ser mundo, as coisas ruins vão passar. Então a igreja está dormindo. A Bíblia diz, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Então, tanto Israel quanto a igreja estão dormindo espiritualmente. A igreja está dormindo pelo fato de que são poucas as igrejas e são poucos os pastores que anunciam que Jesus está voltando. O povo não sabe muitas vezes. O povo vai na igreja receber aquilo que o líder falar. E se o líder não fala, como é que ele vai entender? A não ser, é claro, aqueles que vão diretamente para a Bíblia e ali estudam e descobrem a verdade. Mas na maioria as igrejas hoje não pregam sobre arrebatamento,
As igrejas não pregam sobre céu, as igrejas não pregam sobre inferno. Então a igreja está dormindo, achando que está tudo bem. Ah, está tudo bem, eu vou na igreja no domingo, eu vou na igreja uma vez por semana. Está tudo bem, meu papel com Deus eu estou fazendo. Não, não é assim que funciona no mundo espiritual, né? Então a igreja está dormindo e pode ser pega de surpresa com a chegada do noivo. E muitos vão ser pegos de surpresa. Muitos daqueles que se acham que são salvos, porque estão dentro de uma igreja, frequentando cultos, quando Jesus vier arrebatar o seu povo, vão ficar. Porque estão apenas de corpo ali na igreja, física. Não estão adorando a Jesus verdadeiramente e esperando a volta dele. Então muitos vão ficar, por quê? Porque estão dormindo. Estão dormindo. Ah, tudo vai mudar, tudo vai passar, os problemas vão passar. Eu vou conseguir, eu vou ficar rico, Não é tempo para isso. Nunca foi, agora muito menos. Né? Então veja só. Não é só Israel que está dormindo pelo fato de terem rejeitado Jesus, mas a igreja também está dormindo. Quando a igreja fala de prosperidade, de bênção, de cura, de libertação, ah, pastora, mas Deus não dá essas coisas? Dá, Ele dá porque Ele é bom, mas Ele não quer que a gente espere só nisso. Eu falei aqui, acho que foi umas 2 ou 3 terças-feiras passadas, eu falei que nós temos que olhar mais para a face de Deus e deixar de olhar para as mãos dele. Lembram que eu falei isso? Então, a maior parte das pessoas que frequentam a igreja e a maior parte dos líderes dessas igrejas estão pregando e ensinando para o povo a olhar somente para as mãos de Deus. Deus dá. Receba que Deus dá. Deus dá. Mas Ele quer salvar. Antes de dar, Ele quer salvar. Então nós temos que olhar mais para a face de Deus. Como assim? Conhecer mais o Deus que eu sirvo. Saber como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele me amou a tal ponto de morrer por mim na cruz. Então é Jesus que nós temos que olhar, que nós temos que querer ver, que nós temos que conhecer. Não é apenas as mãos dEle. Não, porque as mãos de Deus vão me dar isso, vão me dar aquilo, vão fazer isso por mim. É claro que faz, e eu não estou dizendo que você está errado quando você pede para Jesus estender as mãos dele para você. Não está errado. Mas olhe mais para Ele do que para as mãos dele. Entendido, irmãos? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Essas máscaras impedem vocês de falar, né? Mas veja só, o olhar então mais para o rosto de Jesus, de Deus, e não somente para as suas mãos. Então a igreja está dormindo nesse sentido. A igreja está adormecida. Tem pessoas que nem sabem que Jesus vai voltar e estão dentro de uma igreja. Por quê? Porque os líderes não pregam. Tem gente que acha que o inferno é aqui na terra e estão frequentando uma igreja. Por quê? Porque não leem a Bíblia e porque os líderes não pregam. Então a igreja está dormindo. É igreja, mas está dormindo. Aí o que tem que acontecer para que essa igreja acorde? No versículo 6, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Quando diz à meia-noite ouviu-se um grito, aqui é como que ei, acorde, prepare a lâmpada, porque o noivo está vindo. Veja só, antes de o noivo chegar, antes de Jesus chegar aqui e abrir a porta para as prudentes, ouviu-se um grito. Então esse grito que se ouviu, dizendo, eis o noivo sair ao seu encontro,
É um grito de alerta, de acorde, é um despertador tocando, para que as pessoas que estão ali dentro da igreja, que se acham salvas, que se acham cristãs, sejam realmente cristãs. E acordem no sentido de: Jesus está voltando, eu não posso ficar me bobeando por aí, acreditando que tudo vai melhorar. E esse grito, então, é o que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, irmãos. Ouviu-se um grito: eis o noivo. Tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo agora é esse grito aqui. Por que Deus permitiu pandemia? Por que Deus permitiu todas as consequências que vieram com essa pandemia e que ainda não chegaram todas, que ainda vão chegar, né? Ainda vai piorar? Mas por que Deus permitiu isso? Porque é o grito para acordar os seus que estão dormindo. Entendido? Então, olha só, nós estamos vivendo agora essa época aqui, do grito. Muitos não querem ouvir, mas Deus está gritando através das situações da natureza, das catástrofes, das situações aí de doenças, né? A crise sanitária. Agora, a ONU está falando que a pior crise vai ser a que está por vir agora, que eu já falei para vocês há muito tempo, a respeito da fome. A ONU já está avisando para os países de que a fome vai ser em proporções bíblicas. E fome em proporções bíblicas está se referindo àqueles textos que, quando no Antigo Testamento as mães comiam os próprios filhos, porque estavam com muita fome. Então, fome de proporções bíblicas quer dizer uma coisa enorme, exagerada, fora do normal. E isso está para chegar. Então, isso é um grito. É Deus gritando: ei, meu povo, acorde, o noivo está chegando. Então, essas coisas que estão acontecendo no mundo, é esse grito. E muitos estão dizendo: não é nada, vai passar. São esses doidos que pregam por aí, que Jesus está voltando, mas vai voltar nada. Tem gente que fala isso. E aí, esses que falam isso vão continuar dormindo. E quando o noivo chegar, não vão ter azeite para poder entrar nas bodas do casamento. Não vão ter luz. Então vejam só, à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então Deus está chamando a atenção do mundo. Na situação dessa pandemia que aconteceu aí, não foram casos isolados, né, irmãos? Foi no mundo todo. Deus está gritando para todos, porque Ele quer salvar a todos. Mas muitos não querem ver. Eu estava agora há pouco, antes de começar o culto, falando com o Felipe que a situação na Índia, né? Quem é que já viu a situação que está na Índia? Sério, né? Terrível. Por causa do vírus, né? Muitas pessoas morrendo. E é claro que o povo tem o seu lado de culpa, porque eles... Vamos resumir assim, eles não têm muita higiene, né? Assim, como é que eu vou explicar? Quando se trata de cuidados, né, com a saúde, eles não têm, porque eles mergulham lá no rio Gange, que ali eles jogam os corpos dos mortos, dos próprios que morreram com o vírus, e depois entram lá para se banhar, porque acham que ali eles estão agradando aos deuses deles, que são milhares, né? Então eles têm a sua fatia de culpa nisso tudo. Mas a situação é que a coisa está terrível lá. E eles estão usando, então, até estacionamentos para queimar o corpo dos mortos. Queimar.
Eles levam lá a lenha, colocam o corpo ali em cima e põem fogo, porque já não tem mais lugar para cuidar, para enterrar, eles estão queimando. Então a situação está muito terrível lá. E não é só lá, em várias partes do mundo, mas eu estou usando essa que está assim bem sério, né? E uma coisa até que cientistas já falaram o seguinte, que o que está acontecendo na Índia vai acontecer no mundo todo. Por quê? Porque primeiro eles querem colocar o medo, né? Mas eles estão dizendo então que as ondas, né, do vírus que nós já vimos, primeira onda, segunda onda, terceira onda, então que essa próxima que está por vir, então não vai ser onda, vai ser um tsunami. De tão forte que vai ser. Então você pode dizer, mas Deus é mau, por que Deus permite isso? Não, Deus não é mau, não. Deus está gritando, ei, vocês estão vendo tudo que está acontecendo? Se prepare, acorde, o noivo está voltando. Então tudo que está acontecendo no mundo é para acordar a pessoa. Para que a pessoa enxergue, Jesus está voltando, eu tenho que me preparar. Mas muitos querem continuar dormindo. É confortável, né, estar ali no seu lugar vamos dizer assim, na sua zona de conforto. Não querem sair para acordar e enxergar a realidade do que está acontecendo. Então esse grito aqui é Deus dizendo para nós, o noivo está voltando. Você tem azeite de reserva? Porque veja só, daí no final do versículo 6 diz, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então está chamando a atenção, acorde. No 7 diz, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As 10. As 10 convidadas para o casamento se levantaram e foram arrumar a lâmpada, porque o noivo está chegando, temos que estar com a lâmpada acesa. Só que as nécias ou as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então aqui o que significa isso? Para Israel, porque eles nunca aceitaram Jesus. Então o noivo vai voltar e eles vão ficar para o período da tribulação. Porque eles não têm azeite, eles não têm óleo, eles não estão preparados. Mas as prudentes responderam, não vamos dar o nosso óleo, né? Para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então isso aqui está se referindo quando Jesus vier buscar os salvos, os seus, a igreja, o que vai acontecer? As loucas vão estar sem azeite. O que é? Israel não tem azeite, não tem o Espírito Santo. Então vão ficar para o período da tribulação. Vão sofrer na mão do anticristo. E no final aí então eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, que eles tinham rejeitado. Mas aí então, quando eles foram comprar, quer dizer, eles saíram para ir comprar, o noivo voltou. E daí diz que o noivo chamou, né, chegou o noivo e as que estavam apercebidas, quer dizer, pronta, preparada, com azeite de sobra, com o Espírito Santo, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quando elas entraram para as bodas, então aqui está dizendo o quê? Jesus veio e levou no arrebatamento aqueles que estão preparados. Amém? Então é isso que o noivo vem, abriu-se a porta. Que porta é essa? A porta do céu. Né? Em Apocalipse capítulo 4, quando Jesus mostrou para o apóstolo João o momento do arrebatamento, João disse, vi uma porta aberta. É isso aqui. A porta se abriu e o noivo chegou. Quer dizer, o noivo chegou e disse, os que têm azeite,
Os que estão preparados, que têm o Espírito Santo, entre para a festa. E entraram, as 5 prudentes. E quando elas entraram, o que é que aconteceu? Fechou-se a porta. A porta vai se fechar. Porta do quê? Do tempo da graça, do tempo da igreja que nós estamos vivendo agora. Quando Jesus voltar, o tempo da graça acaba. No momento do arrebatamento da igreja, o tempo da graça acabou. Aí, para aqueles que ficaram, eles vão fazer que nem as virgens nécias aqui, ó. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas aí não tem mais jeito. Perdeu o arrebatamento, ficou na tribulação, vai sofrer. E se quiser ser salvo ainda, vai ser salvo pagando o preço. Vai ter que não negar a Jesus e derramar o seu próprio sangue para poder ser salvo. Não que o sangue da pessoa salve. O único sangue que salva é Jesus. Mas é que hoje é de graça. Hoje nós não precisamos derramar o nosso sangue. Hoje Jesus convida. Quem quer, vem. Depois, para aqueles que ficarem aqui no tempo da tribulação, aí então eles vão ter que pagar o preço. Querem ser salvos? Vão aceitar Jesus e vão ter que morrer pelo nome de Jesus. Mas a porta então vai ser fechada. No momento do arrebatamento, acabou o tempo da graça. A porta abriu, tirou os salvos e em seguida se fecha. Entendido isso, irmãos? Amém? No 12 diz, mas ele respondeu, em verdade, vos digo que não vos conheço. Jesus está dizendo aqui para aqueles que ficaram, olha, não sei quem você é. Você nunca teve intimidade comigo? A gente só pode conhecer uma pessoa quando tem intimidade com a pessoa. Né? E aqui Jesus está dizendo, não vos conheço. Quer dizer, não buscaram o Espírito Santo, não se encheram de azeite, não se prepararam. Eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são, desculpe. Porque vocês não têm azeite. E para entrar no céu precisa de azeite. Que azeite é esse? O Espírito Santo. Então Jesus vai dizer isso, não vos conheço. E aí no 13, então, para nós encerrarmos, diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Quando que Jesus vem buscar a igreja? Não sabemos. O grito já foi dado, com tudo o que está acontecendo no mundo. Então, em seguida do grito ali, logo o noivo já veio. Agora o grito está sendo dado. Ei, acorde, se encham do Espírito Santo, porque o noivo está chegando. Preparem as lâmpadas. Então, tudo o que está acontecendo no mundo e o que ainda vai acontecer, é esse grito aqui. Para acordar as virgens prudentes, que estão dormindo também. Dormiram, né? Porque acham que está tudo bem, está tudo certo. Mas Jesus está voltando. E só vai subir aquele que está cheio e que tem lá a sua garrafinha, a sua cumbuquinha, lá o seu potinho cheio de azeite de reserva. Que é a oração, a intimidade com o Espírito Santo. Se você não tem intimidade com o Espírito Santo, se você não gosta de falar com o Espírito Santo, não tem como você ter azeite de reserva. Você tem o Espírito Santo porque você aceitou Jesus. Mas para ter intimidade com Ele, nós precisamos ter azeite de reserva. Ficou entendida essa palavra, irmãos? Amém? Então assim, ó, esse texto tem, podemos dizer que dupla interpretação. Nós podemos usar esse texto para explicar que as prudentes são os salvos e as loucas, os que rejeitam Jesus. Mas aqui então hoje eu trouxe para você essa interpretação, que as loucas são o símbolo de Israel que rejeitaram Jesus, que vão aceitar, mas que agora rejeitaram e vão sofrer por isso. E as prudentes então é a igreja, mas que a igreja também dormiu junto com as loucas. Então tem que ouvir o grito, acordar, colocar azeite na lamparina, para daí
subir quando o noivo vier. Amém, irmãos? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Graças a Deus. Então não reclame, irmãos, das coisas que estão acontecendo no mundo. Porque é o grito. Deus quer salvar o máximo de pessoas. Ele quer salvar, Ele não quer condenar ninguém. Então Ele está gritando, acorde, o noivo está chegando. Não murmure, não reclame. Agradeça a Deus todos os dias pelo que você tem, pelo que você é em Cristo. Porque nós sem Jesus nós não somos nada. Mas não murmure. Tem gente que só murmura, né? Ai, o que está acontecendo? Será que Deus não está vendo? Não fale assim. Você tem que agradecer e dizer obrigada, Senhor, porque o Senhor está gritando para nos acordar. Né? Uma coisa sobre murmuração, eu já falei aqui várias vezes que murmuração é pecado, o Felipe também fala seguido. Mas uma coisa que você tem que guardar bem no teu coração a respeito de murmuração é o seguinte: murmuração, reclamação é adoração ao diabo. Quem vive murmurando, reclamando de tudo que está acontecendo, do que está por vir, não pense que está adorando a Deus, está adorando o diabo. A murmuração é uma forma de adorar o diabo. Então não reclame, agradeça a Deus. Ah, pastora, mas agradecer pelo vírus? Agradeça. Agradeça a Deus pelo vírus, porque é uma forma que Deus está usando para nos acordar, dizendo que Jesus está voltando. Amém, meus amados? Vamos só agradecer ao invés de reclamar. E nos encher do azeite, que é o Espírito Santo.